Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Bem-vindos ao Esferas da Vida, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje é dia de conversarmos sobre o segundo livro da codificação do Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a parte prática da doutrina. Falaremos sobre mediunidade, muitíssimo interessante. Fique aí, porque o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Que maravilha! Eu fico encantada sempre que eu escuto a nossa vinheta, a nossa entrada, dá uma energia, uma força muito grande. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria agradecer você, telespectador, por toda a recepção calorosa, aliás, pela recepção amorosa de todos vocês. Recebemos mensagens do Brasil inteiro, WhatsApp, Facebook, e-mail, telefone da TV Cultura aí, tocando a mil. Então, muitíssimo obrigada. Estaremos sempre aqui todas as terças-feiras, às 10h30 da noite. E continue com a gente. Compartilhe, curta, mande seu comentário, que nós estamos muito felizes por todo esse apoio. E agora eu vou apresentar para vocês quem vai ficar aqui no nosso bate-papo. O convidado especial da noite é Gustavo Gandolfi, Gustavo César Gandolfi, advogado, espírita desde a infância, trabalhador e presidente do Centro Espírita Casa de Fraternidade Chico Xavier e também coordenador do NEP Francisco de Assis, aqui em Araraquara. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Priscila, Arthur. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui e parabenizando a você, Priscila, pela iniciativa desse programa que foi muito um sucesso muito grande. TV Cultura Paulista toda, além de tudo, né, abriu as portas para a doutrina e com um grande representante à frente disso, que é o nosso querido Arthur. Então, parabéns ao Esferas da Vida. Muitíssimo obrigada. E estamos aqui novamente com o nosso querido expositor espírita Arthur Valadares, coordenador do NEP Paulo de Tarso, natural de Patrocínio, Minas Gerais e radicado aqui pertinho em São Carlos. Novamente, muitíssimo bem-vindo, Arthur. Obrigado, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Que todos tenhamos uma noite muito proveitosa de reflexões, né? Com certeza. E semana passada, como eu falei para vocês, a gente teve uma conversa muito boa aqui, repercutiu bastante, recebemos muitas perguntas dos nossos telespectadores e a gente gostaria de iniciar, pelo menos, né, escolhendo 2 perguntas e respondendo para o nosso público. O Jefferson Esgarbosa, aqui de Araraquara, perguntou a semana passada por que Deus permite tantas tragédias no mundo. Bom, essa é uma consideração que o Espiritismo vai nos convidar a fazer de um ponto de vista mais elevado, olhando pelas perspectivas do Espírito. E quando a gente se eleva pelo pensamento e entrevê a vida não só como essa breve experiência de uma encarnação apenas, mas como um contínuo de várias experiências no corpo, como um contínuo indefinido nessa jornada ascensional para Deus, muito daquilo que nos parece agora um grande mal, grandes tragédias, para o espírito são experiências muito necessárias ou experiências muito profundas no sentido de impulsioná-lo na senda do progresso. Muitas vezes na condição de expiações, de provações, é preciso lembrar a condição do nosso mundo que na escala dos mundos, né, na escala do progresso dos mundos, é ainda um mundo bem mais próximo do início do que das finalidades. Então, o mundo de expiação e prova é ainda marcado pelas aflições, pelas dores, em escala micro, em escala macro. Mas quando a gente as enxerga do ponto de vista espiritual, vendo essa vida que continua para além do corpo físico, muito daquilo que nos parece um grande mal é, na verdade, uma oportunidade de crescimento, de reajuste para os espíritos que passaram por essas experiências que aqui no mundo nós chamamos de tragédias. Entendido, espero tê-lo ajudado, Jefferson Esgarbosa. E a gente tem uma pergunta também que a pessoa não deixou o nome e a gente gostou muito. Como o Espiritismo veio se formar depois da publicação do Livro dos Espíritos?
Isso é um pouco do que a gente vai conversar, inclusive, hoje, né? Sendo o Livro dos Espíritos essa obra basilar, a primeira delas, a fundamental, ela foi sendo desdobrada depois em outras obras. Okay. O Livro dos Espíritos, sendo ele dividido em 4 partes, poderíamos dizer que cada uma dessas partes acabou resultando em outro livro. A segunda parte, inclusive, que fala do mundo espiritual, da relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo, se converteu, se transformou no Livro dos Espíritos, que é o que a gente vai conversar hoje. Para além dessas obras, formando aí o Pentateuco de Kardec, nós tivemos também as revistas espíritas, que foram essenciais para a construção do espiritismo, do corpo doutrinário da doutrina, e mesmo mais adiante, muitos outros que vieram acrescentar aí a sua contribuição. Leon Denis, Gabriel Delane, para dizer os mais clássicos, e depois, aqui no Brasil, Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco e tantos outros, Ivone Pereira, que vieram também trazer a sua contribuição ao edifício do Espiritismo. Muito bem, muito bem. Então, o tema da noite é o Livro dos Médiuns. Falaremos sobre mediunidade, né? Que é um tratado indispensável do Espiritismo, o Livro dos Médiuns, porque fala da parte prática. Sim. Então, a gente poderia começar, né? Como e com qual finalidade o Livro dos Médiuns foi elaborado? Logo em seguida do Livro dos Espíritos, que o Arthur acabou de explicar, que foi dividido em 4 partes, certo? Então, qual a finalidade do livro específico? Na realidade, o Livro dos Médiuns, antes do lançamento do Livro dos Médiuns propriamente dito, nós temos o lançamento na própria introdução do Livro dos Médiuns, Kardec diz que houve o lançamento do Manual Prático de Instruções aos Médiuns e que aquela edição havia se esgotado e que também ele não reimprimiria em razão de a necessidade de complementação de mais informações que foram sendo obtidas pelo próprio Kardec nos trabalhos de observação, de entrevista com os espíritos e aprimoramento daquilo. E logo em seguida, logo adiante, ele vem e publica o Livro dos Médiuns, no qual nós temos logo após o título, o destaque principal, Manual Prático para os Médiuns e aos Evocadores. Então, a finalidade de Kardec como um educador é nos educar também em conhecer, estudar e como exercer as faculdades mediúnicas. Correto. E o que é mediunidade? Até aproveitando um pouco o gancho disso que o Gustavo falou, é muito importante entender essa finalidade do Livro dos Médiuns, para a gente entender como o Espiritismo vai lidar com a mediunidade, porque a mediunidade não é algo novo, não é algo que o Espiritismo criou. Ela é tão antiga quanto a própria humanidade, poderíamos dizer. Hoje, com o olhar que temos, se olharmos para o passado, vamos ver lá a mediunidade, por exemplo, nos profetas de Israel, nos oráculos e pitonisas da Grécia, nos sacerdotes do Egito, nos arúspices de Roma, nos magos da Babilônia. Então, a mediunidade sempre existiu. A proposta é que, com o Espiritismo, o exercício da mediunidade, a relação nossa com a mediunidade vai ser disciplinada, vai ser educada, como muito bem o Gustavo disse. E essa é a proposta do Livro dos Médiuns, né? Ele vai trazer essa sistematização, esse processo de disciplina, de educação na utilização da mediunidade para que ela possa atingir a sua finalidade, que é também a finalidade de iluminar o espírito, né, de trazer, de promover a sua evolução. Mediunidade que nada mais é do que essa possibilidade da interação entre os dois mundos, o mundo espiritual, o mundo espírita e o mundo corpóreo. Então, essa interação entre os dois mundos é conhecida como mediunidade e é exercida por aqueles que têm essa possibilidade ou têm essa capacidade da intermediação, que são os médiuns. A palavra latim que significa o intermediário. Então, a mediunidade nada mais é do que essa interação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. E eu gostei tanto que você explicou, Arthur, na realidade, que a mediunidade não vem do espiritismo. Logo, os médiuns não são todos espíritas. É o que a gente pode tentar deixar claro aqui para os nossos telespectadores, porque muitas pessoas acreditam que você é médium, né? A pessoa começa a sentir influência dos espíritos.
E na realidade talvez ela nem acredite, ela passe um aperto, comece a pensar sobre o assunto, a gente vai falar sobre isso. Então assim, não são todas as pessoas que são médiuns que são espíritas, a gente tem que, né? Assim como antigamente a mediunidade existe há muito tempo e os médiuns existem logo há muito tempo também, né? Sempre, né? Desde sempre. E Emmanuel tem uma definição sobre mediunidade que é maravilhosa. Ele diz que a mediunidade é a luz divina derramada em todos os povos, como prometido pelo Cristo, quando o Consolador, que já se faz em curso aqui na Terra. Exatamente. Ele retoma uma profecia de Joel. Né? Porque embora a mediunidade seja de todos os tempos, ela, digamos, teve uma explosão, uma maior abrangência a partir do advento do próprio Espiritismo. Como nós conversamos no programa passado, com todos aqueles fenômenos, com tudo que começa a surgir, nós tivemos, digamos assim, uma abrangência maior da mediunidade, por isso chamou tanta atenção, para que o ser humano, de certo modo, pudesse despertar para esse mundo espiritual do qual ele estava um pouco esquecido. Então, talvez seja o objetivo da mediunidade, se eu fosse perguntar para que serve a mediunidade? Um motivo é esse, né? Despertar o ser humano para essa realidade espiritual, mas digamos que o motivo central da mediunidade é mesmo educativo. É uma proposta de redenção para aquele que exerce, é uma proposta de trabalho no bem, de autotransformação, um instrumento de autoconhecimento como poucos. Então, a mediunidade assim exercida, ela tem essa grande potencialidade de nos impulsionar no progresso espiritual. E toda a codificação do Espiritismo, as 5 obras, foram desenvolvidas por meio da mediunidade. Sim, com o auxílio da mediunidade, né? Digamos, a mediunidade mais ostensiva, como a própria mediunidade mais inspirativa. Porque Kardec vai ter duas definições de médium. É interessante, uma definição mais abrangente, né? E uma definição mais estrita. Ele vai definir no próprio Livro dos Médiuns que todo aquele que sente a influência dos espíritos em algum grau é por isso mesmo médium. Ou seja, essencialmente falando, todos nós. Porque todos nós, em algum nível, sentimos essa influência através de pensamentos e tudo mais. Mas também a mediunidade mais, no sentido mais estrito, aquela que se manifesta de maneira mais caracterizada, de maneira mais patente, com efeitos mais patentes, esses mais propriamente são chamados médiuns. Então, para compor a codificação, Kardec se utilizou muito do auxílio dos médiuns, propriamente ditos, como também da sua própria mediunidade, nesse sentido mais abrangente e inspirada. Né? Intuitiva, talvez. Então, quais os tipos de mediunidade? A gente já poderia falar, né? Porque existem inúmeros tipos. Gustavo? Sim, Kardec as classifica no Livro dos Médiuns como as mediunidades de efeitos físicos e as mediunidades de efeitos inteligentes. Então, dentro da mediunidade de efeito físico, nós temos um campo também que Kardec vai apresentando um a um. Nós podemos citar a materialização, a bicorporeidade, muito conhecida inclusive pelo caso de Santo Antônio de Pádua. Né? Que era visto em 2 lugares ao mesmo tempo? Exatamente, isso no caso da Igreja Católica, né? em que ele estava pregando na Itália e absolve o pai que estava em Portugal. Esse é o caso de mediunidade de efeito físico, aquelas mediunidades que demonstram ou que se caracterizam por efeitos materiais, físicos. As pancadas, né? As mesas girantes. A gente conversou tanto das mesas girantes do século XIX, que foi o início, que foi quando Allan Kardec, né, quis entender o que estava acontecendo, se existia uma inteligência por trás daquilo. Sim, aí que ele percebeu, que aguçou, né? Essas são as mediunidades, existem outras, mas de efeitos físicos. E as mediunidades de efeito inteligente, na qual não há a manifestação material propriamente dita, na qual o espírito, se valendo de um intermediário, do médium, traz a mensagem. Ou o próprio médium, ele tem a visão, vê os espíritos, ouve os espíritos. O médium psicofônico, aquele que fala, que o espírito fala por ele. O psicógrafo, aquele que o espírito escreve por ele.
e outras variedades também de mediunidades, de efeitos inteligentes. E o Arthur tocou num ponto importante, eu acho que a gente avança um pouquinho, e eu achei muito interessante isso que o Arthur trouxe quando você perguntou sobre essa finalidade também do exercício e a importância de se exercer a mediunidade com esse trabalho de autoiluminação, de renovação, porque o Emmanuel, a gente sempre gosta, né, de trazer as referências dele e buscar nele. Ele diz que os médiuns, e muitos, eu estou dizendo isso porque nós já estamos falando das mediunidades, dos tipos de mediunidade, e muitos ainda veem nos médiuns alguém como um missionário, né? Exemplo do que Chico, como foi um missionário. E Emmanuel diz que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários no aspecto do termo, né? Da palavra, comum da palavra. Pelo contrário, eles são pessoas, são espíritos Sim. que se fracassaram de forma muito grande e se desviaram do curso das leis divinas, e por isso assumem com a mediunidade compromissos sérios e invioláveis para tentar, através do serviço, através do trabalho para o próximo e na construção de si mesmo, resgatar parte principalmente daquelas almas que com ele se perderam aí nos desvios que foram de outras oportunidades. Então, mediunidade é um compromisso, não é uma missão, né? Resumindo o que você falou, a gente precisa entender que a mediunidade é algo sério, que se você reencarnou com a faculdade mediúnica é porque você tem um compromisso nesta vida, neste caráter, é isso? Sim, sim, exatamente. E como o Arthur disse, né, pela própria definição de Kardec, no capítulo 14, todo aquele que sente a influência de um espírito num grau qualquer é por si só médium. Porém, consideraria médium aquele em que a faculdade mediúnica se demonstra com mais aparente. Então, se esse em que aquelas faculdades mediúnicas aparecem de forma mais evidente, esse sim, não um missionário, mas com esse compromisso sério em se trabalhar e trabalhar em favor do próximo, utilizar esses recursos em favor do próximo como misericórdia divina a nosso próprio favor. Perfeito. Você que está aí em casa, tenho certeza que deve ter alguma dúvida, alguma pergunta. Eu esqueci de falar até agora o nosso número de WhatsApp, né? Eu vou passar já, é 16 98106-2150, 16 98106-2150. Mande seu recado, mande sua dúvida, que nós faremos questão aqui de respondê-los, ok? E a gente vai para um pequeno intervalo, mas antes a gente tem um momento Chico Xavier aí para vocês. O Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. Todos devemos trabalhar, né? Trabalhar duramente para cooperar, não apenas criticar os homens públicos, mas cada um de nós, no lugar em que está colocado, trabalhar muito e não nos queixarmos de serviço extra. Paz espera. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biazotti, a Larissa de Baté, com 30 anos, tem percebido que está caindo muito cabelo durante o banho. O que ela pode fazer? Lavar menos o cabelo, escovar menos? Conta pra gente. Larissa,
Você tocou num ponto muito importante. Eu tenho certeza que muitas mulheres estão nos ouvindo e se preocupam com isso também. A gente percebe a nossa queda principalmente durante o banho, ou principalmente quando a gente vai escovar os cabelos. Isso não significa que o seu cabelo está piorando, ou que o seu cabelo vai ficar mais fino, ou você está tendo uma queda importante. Muitas vezes a gente perde até 100 fios por dia. Então pode ser simplesmente uma queda natural do cabelo. O importante é você observar. Olha, eu tenho perdido de forma longa, uma quantidade grande, aí vale a pena procurar um especialista e conversar sobre o seu cabelo. Mas não, você não deve lavar menos ou escovar menos o seu cabelo. Pode fazer de forma natural, mas se você perceber essa queda maior e a piora da qualidade do seu cabelo, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Dicas Conexão Saúde. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. Se você está procurando uma boa desculpa para vir ao Tijuca, achou. É o melhor almoço da cidade. Ué, quer outra? A Happy Hour mais carioca de Araraquara é no Tijuca. E a música de sexta e sábado à noite não é uma boa desculpa? Mas tem ainda de reunir os amigos no fim da tarde. Comemorar seja lá o que for, fechar um negócio, né? E tem o bolinho de bacalhau, o chopp em dobro. Quer saber? Desculpa é o que não falta para vir ao Tijuca. Tijuca, o point carioca de Araraquara de dia e de noite. Palácio Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, pneus, suspensão e muito mais. Revendedor autorizado Bridgestone, profissionais qualificados e prontos para atender você. Venha fazer a revisão do seu carro no Palácio Pneus. Palácio Pneus, superando suas expectativas. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê, Isso aqui é um assunto, isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em avião, já derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. De volta aos Esferas da Vida e eu tenho uma dica para vocês hoje. A dica do dia é sobre a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, tanto por sua tradição fundada, que foi em 1925, como pela qualidade e profundidade de seus textos, expandindo o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. A revista complementa o jornal O Clarim, que também esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas. Para você que quer saber sempre um pouco mais da doutrina, fica aí a nossa super dica, a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim. Entre no site, assine, tenho certeza que todos vocês vão gostar. A gente deixou aí na faixinha da TV para vocês o televendas, o site, o WhatsApp da editora Clarim. Tenho certeza que vocês vão poder se aprofundar com muitos assuntos também por essas edições. E voltando aqui para o estúdio, a gente recebe hoje no Esferas da Vida Gustavo César Gandolfi e Arthur Valadares, conversando com a gente sobre mediunidade. E eu acho que agora a conversa vai esquentar um pouquinho, porque eu vou querer saber cada vez mais sobre mediunidade. E eu queria conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento mediúnico, né, da faculdade mediúnica. Tem muitas pessoas que gostariam de ser médiuns. E tem muitas pessoas que se veem nesse momento e já queriam sair, né? Dá para desenvolver a mediunidade quem não tem? E quem tem, dá para não desenvolver, para não seguir adiante? Como que é isso, Gustavo? Kardec, no livro dos médiuns, ele tem um capítulo especial sobre isso, sobre a formação dos médiuns, né? O capítulo 17. Em que ele traz uma especial dedicação para nos orientar nesse sentido. E a partir do momento que nós já dissemos que aqueles em que a faculdade se demonstra mais aparente, há então a preocupação do que? Como se desenvolver a mediunidade. Então, o primeiro passo é o estudo, porque a mediunidade, com o estudo, nós vamos ver que ela não depende de ritos especiais, de roupas especiais, de rituais para o seu desenvolvimento. Não. Ela depende, sim, do estudo,
do autoconhecimento, em que a pessoa que demonstre essas sinais aparentes de mediunidade, procure uma casa, conheça uma casa pautada nos ensinos espíritas, nas obras de Kardec, conheça, estuda, conheça o livro dos médiuns e vá ao exercício devagar, tranquilo, sem forçar. Kardec nos orienta a não forçar ou querer desenvolver mediunidades. A mediunidade é da natureza do homem, assim como todo. É inerente à natureza da pessoa, e como qualquer dom natural nosso, como as nossas capacidades, qualquer capacidade natural nossa depende do quê? De conhecimento, de educação e de trabalho, de formação com seriedade, tranquilidade, sem imposições. E aqui vale lembrar, na doutrina espírita, o que é o conceito de um bom médium, ou do médium que alcança realmente esse patamar digamos, de uma mediunidade desenvolvida, de uma mediunidade útil ao serviço do bem. O bom médium não é aquele que tem muitas faculdades mediúnicas, não é aquele em que o fenômeno é muito ostensivo, se manifesta com uma grande capacidade, porque em si mesmo, como qualquer faculdade humana, a nossa fala, o nosso olhar, a faculdade da mediunidade é uma faculdade neutra. A aplicação vai segundo a orientação que cada um dá a ela, orientação, portanto, moral. Então, o bom médium, na definição de Kardec, que ele vai inclusive trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, não é aquele caracterizado pela faculdade em si, pela beleza da faculdade, pelo número de faculdades, mas sim, o bom médium é aquele que é acompanhado por bons espíritos, ou seja, cujo trabalho feito com desinteresse, feito com amor, feito com seriedade, do estudo, do compromisso, da melhoria íntima, acaba por atrair o amparo dos benfeitores espirituais que o vão ajudar no exercício daquela faculdade. A serviço da instrução, a serviço do consolo, a serviço do amparo aos espíritos no mundo espiritual em sofrimento. Esse é o bom médium. Então, portanto, desenvolver uma boa mediunidade, que não deve ser forçada jamais, né? Deve-se buscar desenvolver aquilo que já se manifesta por si, na verdade, investir na própria construção de um ser humano melhor, de nós mesmos melhores. Isso é desenvolver a mediunidade na expressão, no sentido mais profundo do termo. Não há uma fórmula específica para isso, um ritual específico para isso. Então, é sempre preciso a gente frisar isso para que a gente não confunda a ostensividade, a capacidade mediúnica com o fato de a mediunidade ser boa ou não, estar a serviço do bem ou não. A gente pode afirmar que todo médium deve exercer sua mediunidade ou não? Isso vai depender muito da própria escolha do médium, porque também fazer algo simplesmente por coerção, vamos dizer assim, não vai ser algo que ele vai fazer bem, vamos dizer assim. Então, é preciso que o indivíduo, ao adentrar nessa proposta de abraçar a mediunidade, é preciso que ele esteja consciente do que é a proposta ali, do quanto isso vai exigir dele de disciplina, do quanto isso vai exigir dele de cometimento, de entrega, porque é uma tarefa que chega como um convite à renovação, como um convite ao trabalho, como um convite à melhoria, mas como tudo na vida, a gente tem o arbítrio de escolher ou não desenvolver. E claro, as consequências que daí surgem e variam para cada caso, segundo cada circunstância, são as consequências das nossas escolhas. Mas é preciso que, se formos de fato, se percebemos que há a possibilidade, que há a faculdade, que a abracemos, não por coerção, não porque outros nos disseram que temos que fazer, não porque a doutrina nos impõe que tem que fazer, a doutrina simplesmente esclarece, orienta. E aí cada um fará com as possibilidades que tem aquilo que já entende que deva ser feito. E quando é percebido pelos pais que a criança é médium? Bom, o caso das crianças, ele é bem específico, sobretudo as crianças mais novas, até os 7 anos, porque a gente aprende com a doutrina espírita que a criança nessa fase ela ainda está num processo de ajuste na encarnação. O seu perispírito ainda está se ajustando àquele novo corpo que agora ela habita. Então, muitas vezes, ela como que vive uma vida dupla, ela está meio que ainda entre os dois mundos de fato. Então, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma percepção mais aflorada. Então, é muito comum, por exemplo,
que crianças bem novas apresentem essa relação com o mundo espiritual, que vejam algum amigo espiritual, que vejam, né, espíritos, mas na medida em que ela vai crescendo, isso vai desaparecendo, como um próprio processo natural do ajuste ao corpo. Mas a gente recomenda sempre, e isso não dá para estabelecer orientações assim gerais, muito específicas, né? Porque cada caso é um caso, mas a recomendação é sempre, se houver essa possibilidade, essa abertura, procurar uma casa espírita, onde ali um dirigente poderá dar uma orientação mais específica sobre aquele caso, né? E cultivar no lar a oração, o evangelho no lar, que vai aos poucos criando uma ambiência mais adequada, em que a própria espiritualidade superior poderá ajudar no caso, intervir se for o caso, né? No caso de espíritos que talvez estejam causando algum prejuízo, alguma influência nociva. Então, cultivar o evangelho no lar, a oração, se possível, desde já, levar essa criança a um centro espírita, procurando um dirigente, a evangelização espírita, para que ela possa, aos poucos, ir também recebendo o amparo da espiritualidade e de alguém experiente que poderá ver o caso com mais propriedade. Perfeito. Gustavo, você acredita que as pessoas ficam com medo da mediunidade, dessa influência dos espíritos, por ignorar que é algo natural, porque é algo inerente, né? Nós podemos sentir influência ou não? Por que esse medo? É pela ignorância ou não quer ter contato com o mundo espiritual? Muitas vezes por ignorância, muitas vezes por inexperiência, muitas vezes por preconceitos que são incutidos ou outros conceitos que são ventilados como se fossem a mediunidade ou como se fossem padrões de comportamentos mediúnicos e acabam, nas pessoas um pouco mais sensíveis, afetando a ponto de sentirem o medo, né? E o próprio desconhecimento ou a tentativa ou a ignorância da vida após a morte, da continuidade da vida, o desconhecimento do mundo espiritual, e isso pode gerar esse medo, mas Kardec diz aí no próprio livro dos médiuns, não tenha medo, né? Não tenha medo, é apenas um espírito. Uma habilidade que nós temos, podemos dizer assim ou não? Uma habilidade, faculdade, uma faculdade, né? Como a visão, como... E é interessante isso porque, como o Gustavo falou, muito desse medo, ele nasce de certos estereótipos criados sobre esse assunto, né? Quando se fala de espíritos, quando se fala de mediunidade, quando se fala de mundo espiritual, quando se fala de mortos, a gente tem toda uma construção cultural mesmo, em torno dessas questões que trazem um certo medo. Mas um dos grandes papéis centrais do Espiritismo é justamente desmistificar todas essas coisas, mostrando que aquilo que parecia sobrenatural, né, aquilo que parecia misterioso, é natural, porque está inserido dentro das leis naturais de Deus. E que esses que nós chamamos por mortos, espíritos, são seres como nós, com a única diferença que não possuem o corpo físico. Estão em outra dimensão, mas que lá nós temos todos os tipos de espíritos. Nós temos espíritos como aqui na Terra. Os espíritos orgulhosos, os espíritos bondosos, os espíritos mistificadores, enfim. É uma outra humanidade que convive conosco. Brincalhões. Que às vezes percebe que as pessoas estão com medo. Exatamente. E deixam elas com mais medo ainda e que fica... Talvez até uma confusão, né, Gustavo? Sim. E as pessoas acabam se amedrontando, né? Mas não tenha medo. Né? Não tenha medo. Se você tem medo de espírito, ou uma dica para perder o medo do espírito, olha no espelho. Com certeza, né? Um reencarnado, pelo menos, você vai enxergar. Sim. Como que é a prática da mediunidade? Vamos falar de reunião mediúnica? Tá. Olha, nós podemos dizer das reuniões mediúnicas sobre a orientação da obra de Kardec, sobre a orientação da obra de André Luiz, em que as reuniões mediúnicas nas casas espíritas devem ser reservadas aos trabalhadores, aos médiuns que já percorreram um pouco sobre o estudo, e nós estamos falando aqui de forma geral, né? Cada casa às vezes tem uma forma de estabelecer o regramento próprio do funcionamento.
Nós estamos falando de uma regra geral que o próprio André Luiz, no livro Desobsessão, ele vai trazer. Então, em que os médiuns já experimentados, os médiuns que já estudaram, já são mais experimentados, participam dessa reunião, tanto os médiuns ostensivos, aqueles que, por exemplo, há o fenômeno da psicofonia ou da psicografia, como os médiuns passistas, os médiuns de sustentação, o esclarecedor, que vai coordenar e vai participar ali mais ativamente também da reunião. Então, a reunião mediúnica é basicamente uma, no caso da reunião de desobsessão. A reunião, outra reunião pública de psicografia, como tem o exemplo do Chico Xavier, em que ele fazia as reuniões públicas. Não tem como falar de mediunidade e não falar do Chico Xavier, por todo o trabalho maravilhoso, extenso que ele fez. O Chico é o livro dos médiuns encarnados. Chico era o livro dos médiuns encarnados. O Chico, ele, pelo que a gente vê, ele tinha quase todas, se não todas as faculdades mediúnicas que a gente tem conhecimento. No Chico elas estavam bem caracterizadas, tanto que algumas ele mesmo disse que ele pediu para Emmanuel para que ele não tivesse, porque fazia mal para ele. Entendi. E sobretudo ele era o bom médium nesse sentido que nós discutimos aqui, não só pela ostensividade, pelas faculdades que detinha, mas sobretudo pelo desinteresse e pela humildade, pela caridade com que exercia a mediunidade. Porque esse é um outro ponto importante na doutrina espírita. A mediunidade no espiritismo, somos convidados a exercê-la com total desinteresse, ou seja, a mediunidade no espiritismo não é paga, não recebe qualquer tipo de pagamento, seja monetário, seja de status, seja do que for. Ela é entendida, e o convite é para que seja vivida como um exercício mesmo de desapego, de caridade no sentido mais abrangente, ou seja, de amor ao próximo, de serviço semelhante, porque por meio da interação com o mundo espiritual, e isso está aí materializado nas mais de 400 obras que um Chico nos trouxe. Quantas pessoas foram doadas? Todas doadas. E quantos dali puderam tirar instrução, orientação, renovando seus caminhos, ajustando seus caminhos às leis eternas e, portanto, construindo uma vida mais feliz. A mediunidade a serviço dos espíritos do mundo espiritual em sofrimento, que são acolhidos, que são orientados, que são amparados. Então, quando o Gustavo falava também das reuniões mediúnicas, elas têm basicamente essas finalidades centrais, né? A finalidade do exercício do bem, da caridade, da instrução, dos médiuns e dos participantes da própria reunião, como muitas vezes para além, através das obras, das mensagens que dali saem. Tem esse exercício de acolhimento e de amparo aos espíritos que no mundo espiritual estão em condição de sofrimento, que são acolhidos e orientados. Então, nesse sentido, o Chico foi esse bom médium no sentido mais profundo da expressão. Com certeza. Agora eu quero saber, você aí de casa, se você está mandando mensagem aqui pra gente, pro Esferas da Vida, no 981062150. Eu vou dar uma olhadinha aqui no celular para saber se a gente está recebendo muitas mensagens. Sim, estamos com muitas mensagens. No próximo bloco a gente vai responder, a gente vai fazer uma triagem aqui com o Arthur, com o Gustavo, para poder respondê-los a todos. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Ágil, imparcial, a notícia como ponto de informação, jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais linda. 1000 qualidades cabem no Mazotti. Excelência, beleza, requinte, conforto. Visite nosso showroom em São Carlos. Aproveite as promoções e realize seu sonho de ter um Mazotti. Mazotti, objeto de estima. Borsari Imóveis, atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis.
De volta aos Esferas da Vida, e nós estamos ao vivo também pelo Facebook da TV Cultura Paulista. Você que está aí no Facebook da TV, por favor, fale a sua cidade. A gente está conversando aqui, tem muitas pessoas fazendo muitas perguntas. Mande pra gente, fale de onde você está, que a gente vai fazer questão de responder. E a gente recebeu inúmeras questões aqui, algumas questões falando sobre psicografia, que a gente vai falar sobre isso. Foi um trabalho lindo, né, de Chico Xavier. Mas antes eu queria entrar um pouquinho no tema da obsessão, cuidados com a mediunidade. Esse é um tema muito importante, né? Como falávamos, o Espiritismo ele vai nos apresentar a mediunidade com esse sentido educativo e ele vai nos mostrar que se nós temos, na verdade, uma outra humanidade, como a nossa, que aqui está encarnada, nós temos uma lá de espíritos desencarnados, nós também teremos todos os tipos de espíritos, desde aqueles que intentam, que desejam o nosso bem, o nosso crescimento, a nossa instrução, como aqueles que ainda buscam ou a vingança, a enganação, a mistificação. Portanto, o exercício da mediunidade, para que seja sério e para que não traga perigos, né, prejuízos àqueles que praticam, é preciso a gente ter alguns cuidados, né? O próprio João Evangelista já falava isso na sua primeira epístola lá atrás. Olha, não acrediteis em todos os espíritos, estejais atentos. Então, temos alguns escolhos, né? Algumas dificuldades no exercício da mediunidade para o qual nós devemos estar atentos. Uma delas é a obsessão, teremos a fascinação, a mistificação. Mas é importante atentar... A fascinação seria um tipo de obsessão? Seria um tipo mais grave de obsessão, né? Em que o médium já está mesmo quase que coordenado, né? Sob a influência quase que direta mesmo do espírito fascinador no caso. Mas é preciso entender, e isso é muito importante, que esse tipo de coisa não acontece só dos espíritos para conosco. Porque muitas vezes a gente pensa que a obsessão é apenas uma atitude agressiva de um espírito que não nos quer bem para conosco. Mas é preciso entender que nenhuma ascendência teria esse espírito sobre nós se não encontrasse em nós algumas brechas para que ele agisse assim. Ou seja, a obsessão, como a fascinação, a mistificação, elas só ocorrem num caminho de mão dupla, em que o espírito, muitas vezes, não deseja o nosso bem, almeja vingança, muitas vezes é um desafeto do passado, mas ele encontra em nós também, sobretudo em nossa vida moral, em como temos nos conduzido na vida, essas brechas para que ele possa atuar, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa indiferença. Isso é tão importante, porque na realidade a obsessão, a fascinação não acontece somente com quem é médium. Sim. Nós, né, estamos sob influências dos espíritos, bons espíritos ou maus espíritos. Depende do que a gente vibra, do que a gente pensa, do que a gente sente. Assim, talvez os médiums, eles têm a maior capacidade de ficar obsediados ou não? Eles têm que tomar um cuidado extra pela maior afinidade. Mas como você falou, uma questão de sintonia, né? Todos nós somos médiuns naquele sentido abrangente. Quando no Livro dos Espíritos, mesmo quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, nos nossos pensamentos, eles dizem, muito mais do que pensais. Então, há essa influência para com todos. O médium tem uma sensibilidade maior, o que traz para ele maiores cuidados. Mas todos nós devemos buscar cultivar sentimentos nobres, pensamentos nobres, que são a melhor e a única imunização contra influências nocivas de espíritos. Não adianta nenhuma outra forma de ritual, nenhum amuleto, nada disso adianta para com os espíritos. O que realmente adianta é uma vida mais reta, uma conduta mais nobre, sentimentos mais puros e pensamentos mais elevados. É isso mesmo, a gente tem que estar sempre vigiando. Orai e vigiai, Gustavo? Vigiai e orai sempre. Vigiai e orai sempre. Realmente isso que o Arthur... E um outro ponto que a gente gostaria de também falar, especialmente no que diz respeito ao médium e o processo obsessivo. Porque o Arthur bem colocou a questão da vaidade, do orgulho, e às vezes o médium, por acreditar ainda que a mediunidade é algo espetacular, ou que ele está... ele começa a se sentir especial. Isso, exatamente. E o orgulho e a vaidade tomam conta. Exatamente. E aí ele abre campo para esses amigos. Então a influência moral do médium também é muito grande. E os caminhos tortuosos
os caminhos tortuosos, o da obsessão simples, o da fascinação, até mesmo da subjugação. Então, valendo lembrar que, por isso também frisa-se tanto, né, no livro dos médiuns, Kardec vai falar isso ao longo de toda a codificação, a importância do exercício sério da mediunidade, com finalidades nobres. Por quê? A mediunidade, como falamos, você pode exercer ela com várias finalidades. Mas você vai atrair para aquela reunião o tipo de espíritos associados às finalidades que você tem. Então, se você está fazendo uma reunião com finalidades menos dignas, menos nobres, por exemplo, apenas por curiosidade, apenas para brincadeira, ou às vezes até com propósitos menos dignos ainda, você vai atrair aquele tipo de espíritos. E então é uma escolha sua. Você entrou naquela faixa de sintonia e os espíritos atendem esse pedido. E muitas vezes estão conosco até mesmo porque nós os atraímos. Porque às vezes a gente esquece, mas há obsessão no sentido inverso também. Sim. Não é só de desencarnados para com encarnados. Há obsessão de encarnados para com desencarnados. Como que seria, Arthur? Por exemplo, né, e isso tem relatos até na própria obra do André Luiz, o indivíduo está tendo uma vida moral não muito regrada, né? E ele vai, por exemplo, ao centro espírita. Quando ele adentra o centro espírita, pelas próprias proteções que ele temos, aqueles espíritos que o estão acompanhando, que foram atraídos por ele pela vida, pelos interesses que ele está manifestando, ficam retidos ali. Mas quando ele sai da casa espírita, ele mesmo já chama ou convoca aqueles espíritos porque eles criaram como uma espécie de simbiose, em que eles se retroalimentam daqueles vícios, por exemplo, que ambos nutrem. Então, há um próprio processo mental de vinculação, de conexão do encarnado para com os desencarnados. Então, é importante que a gente pense nisso, né, no papel que... O encarnado pode sentir falta do obsessor? O próprio não é como se não é sentir falta, mas o próprio, o fato dele ter ido ao centro, mas continuar tendo o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão de vida. E essa relação fluídica estabelecida, essa conexão estabelecida entre aqueles espíritos e o próprio médium, acaba por si só, como se um imã, atraindo-os para a mesma condição a antes, quando ele, como se não tivesse ido até o centro. Então, é muito importante o nosso comportamento, o nosso pensamento, para quem está em casa realmente deixar claro, se a gente gosta de bebida alcoólica, que tipo de espírito será que a gente vai atrair? Quem gosta de bebida alcoólica, né? Dependendo de... A gente atrai o que a gente emana, não é isso? O que a gente gosta, as nossas afinidades. A gente podia falar um pouquinho das cartas psicografadas, desse trabalho do Chico, do que acontece hoje também no Brasil, aqui em Araraquara, um pouquinho, né, Gustavo? Falar do trabalho da psicografia do Chico Xavier, nós poderíamos ficar um ano todo falando, porque como o Arthur já disse, são mais de 450 livros psicografados, isso no que diz respeito às obras, aos livros, e aí propriamente das cartas consoladoras, as cartas ditas consoladoras, eram aquelas reuniões em que aqueles que se despediram, tiveram a separação momentânea dos seus entes queridos, iam até Uberaba e procuravam o Chico, e o Chico, às sextas-feiras, geralmente, às sextas e, se eu não me engano, aos sábados também, de determinado horário, a tal determinado horário, recebia ali as mensagens daqueles entes que desencarnaram. E são... O Chico recebeu... O grande mensageiro do além, né? Sim, o grande carteiro, né? Mas, assim, são milhares, é incontável o número de cartas que o Chico recebeu. Essas cartas se transformaram em livros, né? Primeiro modificaram histórias, se transformaram em livros, em documentários, enfim. E hoje o trabalho continua, né? Então nós temos outros médiuns que fazem esse trabalho das cartas consoladoras, da psicografia das cartas. Esse trabalho foi um trabalho tão... Ele foi uma caridade tão forte, porque as pessoas que perdem seus entes queridos, principalmente as mães que perdem seus filhos muito pequenos, foi feito até um filme, né? Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier. É tão importante, porque às vezes a revolta
Não é, Gustavo? Sim. As pessoas se revoltam de perder uma criança, não têm confiança no futuro, né? No futuro espiritual, não acreditam no futuro espiritual. A dor nos afeta de muitas formas. A dor nos afeta demais. E às vezes nós, naquele momento ainda, estamos num processo de conhecimento, num processo de amadurecimento e nos envolvemos com a dor de forma mais profunda. Então nós não podemos diminuir nunca a dor daquele que teve o ente separado, especialmente da mãe, do pai, que perdeu o filho, que perdeu não, né? Que teve a separação com a morte do filho recém ali. Mas o Chico, o trabalho das cartas, ele era... de esperança, né? Você preenche, recomeça a esperança nos corações dos familiares, porque das ele mães. trabalha a dor, ele trabalha o consolo, esse trabalho de consolação, porque o Chico, ele, com os livros, ele nos esclareceu. E Emmanuel teve essa preocupação de trabalhar a educação, como o Arthur disse, do espírito, em todas as esferas da vida, tanto comentando o Evangelho, tanto comentando o livro dos médiuns, tanto comentando o livro dos espíritos, tanto comentando outras obras, tanto falando sobre a formação dos mundos, tanto falando sobre o próprio Brasil, enfim, Emmanuel teve toda essa preocupação, sempre coordenando. Eu digo Emmanuel porque era o coordenador responsável pela Faculdade Mediúnica de Chico ali. E depois desse compromisso, Chico estabeleceu esse outro compromisso. Ele foi além. Ele foi em busca de levar àqueles familiares o consolo, o remédio, digamos um remedinho um pouquinho, aquele remédio imediato, aquele que quando a gente raspa o joelho e fica ardendo, ele é como se ele colocasse a mão ali, a nossa mãe que limpa, trata um pouquinho, mas depois acalma um pouquinho a dor, mas depois o processo de cicatrização, o processo de cura dessa ferida deveria ser feito pela própria pessoa, pela própria construção íntima. E no Chico, nesse trabalho do Chico, nesse trabalho das cartas e nesse trabalho das cartas consoladoras, nós enxergamos isso. Nós enxergamos que é não um socorro, mas um consolo rápido, imediato, um acalento ao coração. Né? Acho que essa palavra é tão... Isso, um acalento ao coração daqueles que, às vezes, estão no limite do desespero. Para não... E vem nessa oportunidade ali o último recurso para não ter outro ato contra a própria vida, às vezes. Então, esse trabalho das cartas seriam isso. E são histórias maravilhosas, né? O trabalho da psicografia, das cartas consoladoras, ele é um trabalho que deve ser exercido com muita seriedade, com muita dignidade, com muita verdade, porque, como nós estamos dizendo, esse trabalho você trabalha com a dor imediata, às vezes com a pessoa está enxergando naquele último recurso, como um momento da maior aflição da pessoa. Então, há necessidade de uma seriedade, de um compromisso daqueles que se propõem a esse tipo de trabalho muito grande. No centro que você dirige, existe o trabalho de psicografia, certo, Gustavo? Sim, lá nós temos as reuniões públicas de psicografia a cada 15 dias. Tem um calendário depois no site. Perfeito, perfeito. Eu queria finalizar, como a gente falou bastante de influência espiritual, de pensamento, fazer um fechamento da importância do nosso pensamento, que gera os nossos sentimentos, que nos ligam diretamente, né, aos espíritos superiores e inferiores. Para quem está em casa, como que a gente pode ajudar como ter o pensamento melhor? Como mudar a nossa faixa vibratória de pensamento? O primeiro recurso é, sem sombra de dúvidas, o da prece. Jesus nos orientou por várias vezes no Evangelho a utilização da prece, mas daquela prece sincera, daquela prece que vem do coração, com uma alma que anseia por respirar num plano superior, por respirar um ar mais leve, pela alma que se anseia por se elevar. Então o recurso da prece bem cultivada é essencial, sobretudo em momentos de dificuldade, de maiores testemunhos.
É algo que a gente vai cultivando, construindo hábito, para que no momento da dificuldade a gente consiga acessar essa dimensão mais profunda. Ao educarmos também, ao buscarmos a instrução, ao alimentarmos e preenchermos a nossa alma com luz, a luz do Espírito que adquirimos através do estudo, o pão que ilumina a nossa alma, né? Jesus mesmo já havia nos dito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a importância do estudo, de nos alimentarmos do divino, da meditação sobre as leis divinas. Isso aos poucos também vai criando em nós essa capacidade de nos sintonizarmos cada vez mais, com mais facilidade, às esferas superiores, sobretudo no estudo do Evangelho, que é um processo de conexão mais profunda com o alto. E o exercício do amor, né? O amor sintetizando todas as virtudes, a caridade na doutrina espírita sintetizando todas as virtudes, é por si só o maior dínamo impulsionador, gerador de luz para qualquer consciência. Então, as almas que investirem nisso, sobretudo em momentos turbulentos, investirem na oração, no estudo e no serviço, no bem, na caridade, encontrarão sempre os melhores e os mais eficazes recursos de manutenção, de equilíbrio, de confiança e de esperança para superar qualquer dificuldade. Querer dar o primeiro passo, porque eu tenho certeza que quando a gente quer, né, os amigos espirituais percebem e nos dão as mãos e a gente vai junto, né, Gustavo? Sim, isso que o Arthur disse, né? É fundamental. E quando nós queremos, como o Livro dos Espíritos nos diz, e eu tenho um amigo que gosta muito de chamar essa questão, a questão 909 ao tema, né? A vontade. A vontade, a faculdade soberana da alma. E os Espíritos perguntam o que seria, o que depende do homem para que ele consiga ser feliz? A vontade. Então, o que mais é necessário mesmo é a vontade. Se nós aliarmos a nossa vontade a esse que o Arthur nos disse, a tudo que o Arthur nos ensinou aqui, nos trouxe. Os dois, né? Gostaria de agradecê-los mais uma vez. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Arthur. Tenho certeza que a gente pôde, né, ajudar muitos que estão em casa. E a gente, infelizmente, a gente fica por aqui. A gente vai ter mais Esferas da Vida semana que vem, 10h30 da noite, ao vivo. E conto com a presença de vocês. Muito obrigada pela audiência. Até terça-feira que vem. Que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini.